Professora, a gente tem informação que familiares de Jair Bolsonaro estão pedindo para encontrá-lo ali na prisão. Queria entender, no caso, né, nessa sala de Estado-Maior, e eu queria entender um pouco da sua avaliação de, normalmente, quem que pode encontrar com ele enquanto ele cumpre essa prisão preventiva nessa sala de Estado-Maior. Queria saber a sua avaliação de, é normal receber vários visitantes? Como é que você entende? Porque antes dele ser preso preventivamente, ele estava em prisão domiciliar e tinha solicitado para Alexandre de Moraes na última sexta-feira a visita de 16 pessoas. Bem, advogados podem sempre visitar a qualquer momento, podem visitar todos os dias, podem visitá-lo 2 vezes por dia, porque isso significa, né, o seu direito à defesa. Familiares, amigos próximos podem visitar os presos podem receber visitas de familiares e amigos próximos, mas as regras, até por uma questão de segurança, são um pouco mais rígidas. A pessoa tem que se cadastrar, em primeiro lugar, tem que mostrar que é familiar, tem que ali comprovar algum tipo de vínculo e existem horários específicos para visita. Não é todos os dias, em geral uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, e existe uma limitação no número de pessoas que podem ir a cada visita, até para garantir, né, a segurança. Então, 16 pessoas não vão conseguir visitá-lo, ele também não vai conseguir receber visita todos os dias. Claro que tem toda uma especificidade neste caso, por ele estar na Superintendência da Polícia Federal, por ele ser um ex-presidente, em que eventualmente podem se ajustar regras diferentes do que a gente vê para o preso comum. Mas aí também na situação do ex-presidente Jair Bolsonaro tem uma peculiaridade, porque a gente tem pessoas em torno dele que são ou investigadas ou estão sendo consideradas pessoas que estão, né, ou auxiliando eventualmente para eventual obstrução de justiça. A gente tem a peculiaridade da situação dos filhos que estão implicados em alguns dos atos do ex-presidente Jair Bolsonaro e que eventual contato poderia significar uma continuidade de um risco à ordem pública. A gente teve, neste caso, o Flávio Bolsonaro sendo citado como o principal, a vigília convocada pelo Flávio Bolsonaro, como uma forma ali de agravamento, de perigo à ordem pública. Então, imagino que o ministro Alexandre de Moraes vai ser muito criterioso ao avaliar essas visitas. Então é isso, as pessoas têm que primeiro fazer uma solicitação, fazer um tipo de cadastro e depois essas visitas começam a ser regularizadas, mas demora um tempo para o preso comum, isso demora semanas para que a pessoa possa começar a receber visitas. É claro que a gente não está falando de nada comum aqui, né, Muriel? Pedro. Professora, em 2018, quando Lula estava preso, vários aliados que são advogados, que têm a carteira da ordem, mas que não eram advogados do então ex-presidente, foram visitá-lo na prisão para fazer articulação política. Qual que é o critério? Só os advogados, agora no caso de Bolsonaro, do próprio Bolsonaro podem visitá-lo ou qualquer aliado que seja advogado pode usar desse expediente para visitá-lo e eventualmente fazer conversas políticas? A regra é o advogado constituído em algum processo, ou pelo menos que de alguma forma tem algum contrato com aquela pessoa, ainda que seja um tipo de contrato de consultoria. A regra é o advogado da pessoa, ou seja, é por isso que existe a possibilidade de visita a qualquer tempo, porque a pessoa que está presa tem que ter os mesmos direitos de acesso à defesa e de acesso ao seu advogado que a pessoa que está solta. Portanto, a regra é que seja advogado da pessoa. Agora, como as comunicações são confidenciais e como essa regra é ampla e muito necessária, frisa-se, para o direito de defesa, não tem como se fiscalizar ou dizer, olha, mas aqui esse advogado não é advogado de verdade, aqui ele está conversando, na verdade, não é sobre a defesa, é sobre uma articulação política, até porque eventual consultoria pode servir, eventualmente, para viabilizar o futuro político daquela pessoa. Então, não tem como controlar como se dá essa conversa, mas a regra é o advogado constituído. Ele não precisa ser o principal advogado do processo, não precisa necessariamente ser aquele que atua todos os dias e faz a petição, mas tem que ser alguém que está
representando aquela pessoa, mas pode ser algo um pouco mais, digamos assim, flexível na forma que se dá essa representação.